Articulação temporomandibular. Articulação mais usada no corpo entre o côndilo da mandíbula e da fossa mandibular. Os meios da união dessa articulação são a cápsula articular. É um fino envoltório frouxo que está inserido anteriormente no tuberclo articular, posteriormente na fissura escamotímpânica, acima na fossa mandibular e abaixo do colo da mandíbula. Características: mandíbula e osso temporal. A mandíbula é um osso singular que possui um formato distinto e simétrico de ferradura. Ela é a parte móvel do osso envolvido no processo de mastigação, e esse motivo todos os músculos mastigatórios, incluindo o músculo pterigóide medial e lateral, o músculo temporal e o músculo masseter que insere nela, fazendo assim a boca se movimentar, tipo a boca abrir e fechar, ficar aberta e fechada. Os componentes ósseos do temporal é a fossa mandibular e o tubérculo articular. E os componentes ósseos da mandíbula, é a cabeça da mandíbula, que é o côndilo, o polo lateral, o polo medial e a fóvea pterigóidea. O disco articular é uma placa ovalada que divide a cavidade articular em dois compartimentos, que é o superior e o inferior. Possui uma estrutura fibrocartilaginosa dividida em três partes, anterior, média e posterior. É avascular e não possui inervação. A cavidade superior é a translação e a cavidade inferior é a rotação. Mas qual é a sua função? Então, como diz a Érica Tavares, essa é a hora. Essa é a hora da gente dizer qual é a função. A função do disco articular é amortecer e dar mobilidade à cabeça da mandíbula. Prolonga a fossa mandibular nos movimentos anteriores do côndilo da mandíbula, estabelecendo concordância entre as superfícies articulares, e ela também funciona como amortecer a força. O disco está estabelecido com a cápsula articular em toda sua margem, que se divide a cavidade articular em dois compartimentos, que é o supradiscal e o infradiscal. A ATM é sustentada pelos seguintes ligamentos: ligamento temporomandibular, ligamento estilomandibular e ligamento esfenomandibular. E as funções desses ligamentos é o ligamento suspensório da mandíbula, pois limita o movimento retrossivo da mandíbula. O ligamento estilomandibular tem como sua principal função de ajudar a limitar a produção anterior da mandíbula e fazer que o processo nessa região ocorra, então, de melhor forma possível. E o ligamento esfenomandibular vai desde a língula da mandíbula até a espinha do osso esfenoide, e a principal função desse ligamento é limitar o movimento de abertura da cavidade bucal, limita a movimentação de produção extensa. Agora vamos falar da dinâmica da TM, que é os movimentos da TM de rotação e translação. O movimento de rotação ocorre quando o côndilo se movimenta em torno de um eixo fixo, se articulando contra a superfície inferior do disco articular. Portanto, esse movimento ocorre na cavidade ou compartimento articular inferior da articulação. E o movimento de translação pode ser definido como o movimento de um corpo que em todas as partes tem, em cada instante, a mesma velocidade e direção. Sim, mas então a rotação e a translação da TM têm algo em comum com o abaixamento e levantamento da mandíbula? Isso, Jonas, isso. E os músculos que atuam são pterigóides laterais, que é a protuberância, digástros, que é os redutores, masseter, pterigóide medial e o temporal. Vamos agora para o resumão.
2, 3. A mandíbula é um osso singular que possui um formato distinto de simétrico de ferradura. Ela é por parte móvel do osso envolvido no processo de mastigação e pode ser motivo de músculo mastigatório, incluindo os músculos pterigóide medial e lateral. O músculo temporal e os músculos masseter se inseram nela. O meio dessa articulação são as cápsulas articular e o fino envoltório frouxo que está inserido anteriormente no bulbo articular, posteriormente na fissura escamotimpânica, acima da fossa mandibular e abaixo da escola da mandíbula. Ligamento temporomandibular, a função inclui a preservação do deslocamento lateral e posterior do cândilo. E o ligamento estilomandibular, ele é responsável por permitir a protrusão da mandíbula. E o ligamento esfenomandibular, ele contribui para a limitação dos movimentos de protrusão extensa e abertura da boca. O disco articular é uma placa ovalada que divide a cavidade articular em dois compartimentos, superior e inferior. Possui uma estrutura fibrocartilaginosa dividida em três partes, anterior, medial e posterior, avascular e não possui inervações. O disco divide completamente a cavidade articular da ATM em dois componentes ou a cavidade sinovial, o componente superior, que é o supradiscal, e o componente inferior, que é o infradiscal. A membrana sinovial produz o líquido sinovial ou sinóvia, responsável pela lubrificação do preenchimento do compartimento superior e inferior. Ufa, falei tão rápido que eu consegui. Nunca soube, mas eu consegui. Então foi isso. Espero que tenham gostado.